Namastê, amados, uma ótima e abençoada quinta-feira e vamos à nossa reflexão, nosso devocional, a nossa mensagem diária. Amados, eu não sei qual é o problema, tá? O YouTube entrou em contato porque muitos de nós estamos tendo problema na plataforma, né? Muitos não conseguem dar like, muitos não conseguem comentar, né? Também tem uma amada, a Núbia, que ela sempre diz: Mariela, eu não consigo comentar nos teus vídeos, né? Então, na plataforma tá tendo alguns probleminhas aí. Eu espero que vocês tentem dar like e comentar no vídeo para ver se já melhorou, tá? Aí vocês ajudam assim a gente também, tá? Muitos youtubers estão com esses problemas em suas plataformas. Desde já agradeço o like, desde já agradeço o compartilhamento se você gostar da mensagem. Compartilhe fé, compartilhe amor, compartilhe carinho, compartilhe uma boa palavra a quem precisa. E vamos lá. E o título é Processos de Amadurecimento. Todos nós passamos por grandes processos ao longo de nossas vidas até chegarmos à maturidade. Apesar de que muitos, já com 60 e poucos anos, 70 e poucos anos, agem como meninos, meninas, adultos imaturos, né? Agem de forma não de acordo com a sua bagagem de vida, né? Já devia ter amadurecido, mas ainda agem como crianças, né? Imaturas, irresponsáveis, né? Não querendo, vamos dizer assim, evoluir. Mas nós queremos e buscamos diariamente. Então, nós vamos para mais um devocional cristão, tá? Aqui no canal Namastê, nós não temos problema com nenhum tipo de religião, tá? Muitas vezes eu trago aqui textos espíritas, trago conhecimento do hinduísmo, de psicólogos, de terapia. Então, aqui é um canal eclético, tá? Aonde nós não temos problema com nada. Como Paulo vai dizer, tudo que for bom retenham, o que for ruim joguem fora. Então, em todas as religiões, em todas as etnias, em todas as comunidades e tribos, há algo bom para retermos e algo ruim para jogarmos fora, certo? Então, tendo esse entendimento e amadurecimento e maturidade, vamos então à nossa leitura. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11, diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Eu deixei as coisas bobas. Eu deixei de fazer coisas sem pensar, sem raciocínio, sem pensar nas consequências, porque hoje eu me tornei um homem. Hoje eu tenho amadurecimento, eu tenho responsabilidade dos meus atos, das minhas ações. Eu sei que a minha ação vai ter uma consequência. Hoje eu sou um homem e sei das minhas responsabilidades e que eu devo evoluir, crescer e fazer coisas de gente adulta, certo?
E aí, então, Paulo vai dizer: nessa carta dirigida aos Coríntios, Paulo revela o que é a essência do amor, destacando-o com a mais do que um mero sentimento, mas um mandamento. Ele nos guia para a compreensão de viver esse amor que requer foco, uma direção clara em meio às demandas da vida. Conforme o tempo passa e olhamos para trás, percebemos quanto amadurecemos, ou não, ou não, ou não. Decisões que hoje tomaríamos de maneiras diferentes, posicionamentos que já mudaram completamente, enfim, esse é um processo natural e positivo da vida. Sinal de que não estamos estagnados, estamos evoluindo, estamos crescendo, estamos nos conhecendo, estamos nos examinando a nós mesmos, melhorando a nós mesmos. Mas em constante evolução em nosso relacionamento com Deus, com o Criador, com a humanidade, com os seres, né? Não é diferente. Conforme nos dedicamos, aprendemos a ouvir e discernir cada vez mais a voz de nosso Criador, tornando-nos mais assertivos e maduros. Quando nós conseguimos ouvir a voz daquele que nos criou na nossa intuição, na nossa mente, então nossas ações serão assertivas, maduras, corretas, que nos trarão bons resultados. A analogia como criança utilizada por Paulo aqui destaca que crescer em idade e estatura não é o mesmo que amadurecer. Não é o mesmo que amadurecer. Os anos podem passar e permanecemos imaturos, como eu falei, tá? Aqui é uma analogia da criança em crescer em idade e estatura, mas não é o mesmo que amadurecer. Quantos jovens têm uma maturidade incrível, enquanto outros que já estão com os seus 60 anos e são imaturos, são crianças, não cresceram, não quiseram crescer, não quiseram evoluir, continuam no mimimi, no vitimismo, continuam ali naquele mundo infantil, né? Não quero responsabilidade com nada, não quero ter que me preocupar com nada, não quero ter que pensar em ações, consequências e assim por diante. Os anos podem passar e permanecermos imaturos se não estivermos atentos e não nos submetermos aos processos do amadurecimento. Se submeter aos processos do amadurecimento, que faz parte de nós, seres humanos. Processos. Nós precisamos amadurecer, por isso que temos adultos infantis, adultos imaturos, adultos que brincam, né, com bonecas, né, esses reborn, que tem algum problema aí que não foi curado, alguma ferida, algum trauma, ou uma infantilidade, e tantas outras coisas, ou a pessoa não teve infância, aí ela acha que ela pode se vestir como uma menina, roupas de criança, sabe? Homens querendo ser garotões, querendo ser meninos. O inverso do processo, em vez de progredir, homens e mulheres regridem.
para trás, mas nós somos aqueles que avançamos no nosso processo evolutivo e no nosso processo de amadurecimento. Os anos podem passar e permanecermos imaturos se não estivermos atentos e não nos submetermos aos processos do amadurecimento. Coisas que praticávamos no passado, muitas vezes já não cabem hoje em nossa vida, pois cada desafio enfrentado e batalha vencida nos torna o quê? Mais maduros, mais resilientes, mais pacientes, mais responsáveis, enfrentando as batalhas vencidas nos torna mais maduros e preparados para lidar com as situações da vida. O nosso percorrer da vida, as batalhas, os desafios, os infortúnios nos fizeram maduros, responsáveis, tá? Nos prepararam para a vida. Mas no século em que estamos vivendo, vemos ainda adultos que não sabem lidar com situações, não sabem lidar com si mesmo e infelizmente não sabem lidar nem com seus próprios filhos. Filhos abandonados, filhas abandonadas, filhos e filhas órfãos de pais vivos, porque os pais são imaturos, são irresponsáveis. Eles não sabem lidar com as coisas internas, problemas do passado deles. Então, eles não sabem ser refúgio, eles não sabem dar direcionamento para os seus filhos. E isso acontece muito. Então, este adolescente, ele fica perdido, à mercê da vida. E eu falo isso por quê? Porque eu tenho uma prima, certo? Ela está para chegar aos seus 18 anos, mas ela está perdida nela mesma. Ela não se achou, certo? Ela anda de um lado para o outro. Ela perdeu a mãe dela. Ela perdeu a mãe dela. Ela perdeu quando ela era pequena, né? A mãe dela... Quando a mãe dela estava para morrer, ela chamou ela e disse assim, explicou para ela assim, antes de tu pedir ajuda, a mãe quer te falar umas coisas. A mãe vai te dizer algumas coisas e tu vai procurar e tal, que tá pela casa. Foi o que ela fez, depois ela chamou. Então ela foi a última pessoa a ter contato, a poder conversar com a sua mãe antes dela vir a falecer, certo? E o que acontece? A família culpa ela pela morte da mãe. Ela não tem culpa. Ela não tem. Mas tem que arrumar um culpado. O pai é um irresponsável, imaturo, tá perdido nele mesmo. Por isso que eu digo, amados, eu sou adulto. Por causa que não sei o quê, porque eu já passei por muita coisa, mas não amadureceu, não se curou, tem feridas, não sabe ter responsabilidade, não sabe lidar com nada, não tem paciência, não sabe falar, grita. Ninguém aprende com alguém gritando nos teus ouvidos. E essa menina, então, ela decidiu viver a vida louca aí, né? Mas o que acontece? Esse viver a vida louca é como se ela quisesse punir as pessoas que... É como se ela quisesse punir o pai, é como se ela quisesse punir os seus parentes, é como se ela quisesse punir eles de alguma forma por ela se sentir sozinha.
mas ela faz isso punindo a ela mesma com coisas que não são boas. E explicar para uma pessoa assim, não é o momento. Eu espero que em algum momento ela desperte, e por causa que isso deveria ser o combustível para ela. Compreendem? Eu estou sozinha, tá? Ela tá sozinha, ela tem que cuidar dela mesma, ela tem que trabalhar, ela tem que pagar as contas dela. Família nenhuma quer saber. Então ela devia pegar e fazer disso um combustível e dizer: eu vou vencer na vida, eu vou ter minhas coisas, sabe? Eu vou adquirir, eu vou ter, e eu vou crescer, e eu vou me tornar uma pessoa. Eu vou evoluir, eu vou crescer, eu vou ter minhas coisas, sabe? E eu vou mostrar que eu não sou aquilo que dizem de mim. Mas ela faz o reverso, né? O inverso rebote. Em vez dela pegar e fazer de um combustível tudo que está acontecendo, ela faz o inverso. Porque ela não quer ter responsabilidade. Ela mesma disse: eu não quero crescer, eu não quero ter que ser responsável pela minha vida. Mas quando é para fazer coisas erradas, aí ela não quer ninguém responsável, ela não quer que ninguém chame a atenção dela. Então, tá, não bate a conta, né? Se tu não quer ser responsável pelos teus atos e tu quer que alguém seja, tu vai ter que ouvir essa pessoa. E tu vai ter que mudar as tuas atitudes. Caso contrário, não tem quem ajude. Não tem como amparar alguém que não quer ser amparado, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Então, essa alma, ela está perdida, esse ser está perdido, mas eu espero que em algum momento ela desperte para a vida e faça que ela veja que ela está estragando a vida dela. E que ela está fazendo algo que não está punindo ninguém, a não ser a ela mesma, que ela está prejudicando a ela mesma, que ela está prejudicando o futuro dela, o presente dela, e que lá na frente ela pode vir a se arrepender. Então temos pais e mães imaturos que não sabem lidar com as situações, um pai, né, que perdeu a sua esposa. Aí tem as filhas que já são grandes, mas também não sabe lidar, não sabe aconselhar, não sabe lidar com essas situações difíceis, e aí é mais fácil culpar uma filha e dizer: ó, tua mãe morreu por tua culpa, ou se a tua mãe tivesse viva e tivesse vendo isso, o que seria dela? Tu tá me entendendo? Botando mais culpa ainda sobre aquela pessoa, botando mais julgo pesado. Então nem o adulto, nem o pai adulto está sabendo orientar os filhos, ou seja, o mundo entrou num colapso. Quem me disser que o mundo não está em colapso, em que mundo tu tá vivendo, tá? Porque tá todo mundo, a maioria tá regredindo. Tá regredindo, pais estão regredindo e os filhos aí estão tentando saber viver e sobreviver como dá, né? Do jeito que dá, porque os pais mesmo não têm maturidade. É muito raro algum pai, alguma mãe ter responsabilidade e saber educar e indicar o caminho que esse ser humano deve andar. É bem complicado mesmo. Se nós não buscarmos a nossa evolução de forma individual, quem fará por nós? Ninguém. Então, por isso que eu sempre digo assim, amados, não olhe para a vida alheia, não olhe para a vida do outro, olhe para a tua vida e veja como tu pode te tornares um ser humano melhor. Tu te tornares, porque se tu te tornar um ser humano melhor, se tu evoluir, se tu amadurecer, tu tá contribuindo para a humanidade, tu tá contribuindo para a tua comunidade também.
tá? Então, como podemos ajudar? Primeiro, evoluindo a nós mesmos. Por isso, não podemos aceitar a estagnação. Não fique estagnado, estagnada. Sempre busque conhecimento, sempre busque ler, sempre busque estar renovando a mente, a metanoia, fazendo a metanoia, que é a renovação da mente. Buscando conhecimento, buscando se conhecer, entrando no seu interior, tentando se compreender, se entender o que está acontecendo comigo, por que eu estou sentindo isso, o que eu faço com isso, tá? Nas circunstâncias desfavoráveis, o que eu posso crescer aqui, o que eu tenho que aprender aqui, certo? É essas questões e indagações que nós temos que fazer indagações e perguntas a nós mesmos. Nós temos que fazer indagações, nós temos que fazer perguntas, nós temos que buscar, amados. Nós precisamos buscar diariamente para crescermos, para melhorar a cada um de nós, aqueles que quiserem, é claro. Nosso relacionamento com o Criador, com a espiritualidade e dedicação a Ele devem ser gradativamente mais profundos, de modo que sejamos cada vez mais preparados para lidar com os problemas, os infortúnios que consequentemente virão, mas afastados, de caminhos não bons. Por isso, decida alimentar o seu espírito diariamente para que você cresça e se torne maduro a ponto de se tornar firme e constante na presença do Criador, da espiritualidade. Diariamente, precisamos praticar a espiritualidade. Sem os nossos mentores, sem o nosso Criador, sem a sua divindade, a qual você crê, a qual você cultua, nós não conseguimos nos manter firmes nessa vida terrena que está colapsada. Nós precisamos praticar sim a nossa espiritualidade, seja ela qual for, praticar, buscar orientação nessa espiritualidade para a gente saber lidar, saber viver, saber caminhar na jornada enquanto encarnados nessa terra. Para termos sabedoria, discernimento, graça, saber entender, compreender as coisas e compreender os outros também, compreender a mim mesmo, assim eu vou conseguir compreender o meu próximo e quem sabe também ser um instrumento e um guia, aquele que vai poder dar uma luz e um caminho, mas aquele que quer ser ajudado, aquele que quer se transformar, aquele que quer, amados, tá? Primeiro, nos ajudamos. Se alguém quer ajuda, essa pessoa ela vai pedir. Nunca ajude ninguém se ela não pedir, amados. Nunca. Nunca se intrometa. Eu vou ajudar aquela pessoa ali porque a pessoa ela não pediu ajuda. Ela não pediu o teu auxílio, ela não pediu o teu conselho. Então não dê. Porque depois quem vai levar aquele tapa da ingratidão vai ser você, tá? Então, busquemos nós, diariamente, junto com a espiritualidade, crescer, evoluir, aprender. Para o quê? Para poder sobreviver e aprender a lidar com as circunstâncias desfavoráveis que virão, sempre vêm. Provas sempre vêm para que a gente ultrapasse elas e ultrapasse com mais conhecimento, com mais bagagem, com mais sabedoria, com mais discernimento, para que a gente evolua e se torne um ser divino, um ser de luz, um ser que resplandece, mas não para se vangloriar, não para encher o nosso ego, não.
apenas porque a espiritualidade, o nosso Criador, quer que nós nos tornemos seres melhores diariamente, para que a gente saiba compreender a vida, como ela funciona, né? Como ser resiliente num tempo que está complicado em diversos assuntos da vida, certo? Se você gostou desse vídeo, passe adiante, deixe seu like, deixe seu comentário, ajude assim o canal a crescer. Gratidão gera gratidão e um beijo no coração de todos. Arion.